Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje fala sobre 4 tendências que estão transformando o ambiente de trabalho. Competências interpessoais, flexibilidade no trabalho, políticas anti-assédio e transparência salarial. 4 tendências assim identificadas por uma pesquisa desenvolvida pelo LinkedIn. E para a gente compreender o que elas significam, nós convidamos o diretor-geral do LinkedIn na América Latina, Milton Beck, que está conosco aqui no Mundo Corporativo. Milton, desde já, muito obrigado pela sua gentileza e um bom dia. Bom dia, Milton. Prazer estar aqui. Muito feliz de estar conversando com você. E antes de começar, já queria falar que minha mulher pediu para te deixar um recado. Que ela não gosta. Mulher? Minha mulher, que ela não gosta que você saia de férias. Né? Tá bom, mas essa não parece ser uma tendência no mercado. Não é uma tendência, mas eu tinha uma mensagem para te passar. Era obrigado a passar. Obrigado para manter um casamento feliz. E um abraço, como é que é o nome dela? Cléo. Cléo, muito obrigado, sei que você está nos acompanhando aí. Aliás, não só você, Cléo, está nos acompanhando, tem outros ouvintes também nos acompanhando, internautas que estão de olho na gente. Milton, como é que vocês chegaram a estas 4 tendências? E eu vou repetir aqui. Competências interpessoais, flexibilidade no trabalho, políticas anti-assédio e transparência salarial. Então, basicamente, isso aqui é resultado de um estudo que o LinkedIn fez com 5.000 profissionais de RH, inclusive do Brasil, em 35 países. Fizemos questionários extensos e também baseado nas interações que os usuários do LinkedIn fazem na plataforma. Hoje a gente tem no Brasil 37 milhões de usuários, 86 na América Latina, 610 milhões de usuários no mundo. E esses usuários, eles postam conteúdo, eles aplicam para vagas, eles comentam, eles curtem. Então, baseado em todas essas informações do comportamento deles na rede, mais as pesquisas com 5.000 profissionais, nós chegamos nessas 4 tendências. Por que essas 4 tendências a partir das análises que vocês certamente já fizeram em cima de todos os dados que estão publicados? Porque eu acho que reflete um pouco a preocupação dos recrutadores com aspectos que talvez em alguns anos atrás não eram tão valorizados. Então, historicamente, as empresas elas valorizavam bastante as capacidades técnicas de um funcionário antes de contratá-lo, que a gente chama de hard skills. Talvez elas deixassem em segundo plano o que a gente chama de competências interpessoais, capacidade dessa pessoa de relacionar, desse profissional se relacionar com outras pessoas. Talvez estivesse em segundo plano, assim como uma preocupação com assédio, ou preocupações com flexibilidade de horário e local de trabalho, e por fim, a transparência de salários. Então, eram áreas que, muito provavelmente, muitos departamentos de RH, muitas empresas não valorizavam tanto e surgiram na nossa pesquisa como áreas importantes e tendências no mundo de recrutamento e seleção. Vamos começar, então, pela questão das competências interpessoais. A questão da automação, inteligência artificial, todo o movimento e todas as ferramentas digitais que hoje estão aí ajudando o mercado de uma maneira geral, o mundo do trabalho de uma maneira geral, isso reforçou a diferenciação dos profissionais através das suas competências interpessoais? Sem dúvida. Então você pega, por exemplo, um profissional da área de desenvolvimento de software. A linguagem de programação que ele conhece talvez fique obsoleta em alguns anos, mas as competências pessoais, as competências no relacionamento com outras pessoas, são coisas com que a máquina não vai poder competir com os humanos, né? Então, a importância de ter essa inteligência emocional se mostra cada vez maior. É normal, por exemplo, as pessoas serem contratadas pelas suas habilidades técnicas e serem demitidas por falta de habilidades interpessoais. Então, não saber se relacionar num grupo, não saber ouvir um não saber ter conversas difíceis, não conseguir ouvir o feedback, não ter criatividade. Então, são um conjunto de habilidades não óbvias, historicamente, mas que são talvez mais importantes do que outras habilidades. Mas se eu sou demitido por estas causas, é sinal de que elas são importantes. Então, eu fui mal contratado? É difícil para as empresas, no processo de recrutamento, captarem se o profissional que vai ser contratado está adequado à cultura e se ele tem todas essas capacidades interpessoais. Então, para uma capacidade técnica, é mais fácil fazer um teste. Se ele sabe uma linguagem de programação, se ele é um médico, ele é um dentista, ele é um analista financeiro, a capacidade técnica é mais fácil de ser checada através de testes comuns. Para você saber se a pessoa que você vai contratar, o profissional que você vai contratar,
está alinhado com sua cultura e tem aqueles valores de habilidades interpessoais que você necessita na sua empresa, é mais complicado para os recrutadores. Já existem várias técnicas, várias metodologias para ajudar nesse processo. Se você me permitir, já vou listar algumas delas. Tá? Por exemplo, incluir nas entrevistas perguntas comportamentais ou situacionais, no qual o profissional vai explicar como ele agiria em situações de conflito. Eu exponho as situações no qual ele fez um projeto inteiro e depois as premissas mudaram, com que tipo de reação ele teria. Existem técnicas também de colocar o profissional que está aplicando para uma vaga em projetos reais e ver como ele se sai no mundo prático, tá? Na vida real. E assim como testes tecnológicos, tá? Existem várias empresas que disponibilizam testes no formato de jogos, no formato de ambientes tecnológicos, no qual você vê como o profissional se comporta em diversas situações. E a partir daí, as empresas e os recrutadores podem valorizar e analisar, dentre todos esses comportamentos, aqueles que você vê no profissional que você acredita que ele vai ter sentido naquela empresa, que ele vai ser bem sucedido. Mas apesar das competências interpessoais terem hoje essa importância, as empresas, a maior parte das empresas já usa ou não usa todas essas ferramentas que estão à disposição para a medição precisa? Não usam, tá? Então, assim, é uma tendência que está evoluindo. As empresas, elas usam algumas dessas, tá? Então, é comum que, mesmo no Brasil, que está evoluindo bastante fortemente na indústria de recrutamento, é comum que os recrutadores prestem atenção nesses aspectos. Agora, usar todas as ferramentas não é ainda comum. O que a gente tem visto também é que é muito importante que os recrutadores, as áreas de RH, elas tenham um conjunto de práticas uniformes para evitar que tenha um bias, que tenha uma tendência do recrutador contratar pessoas que têm perfis parecidos com o dele. Tá? É a questão do viés inconsciente, Exatamente. Que muitas vezes tem se falado, e hoje tem se falado com muita mais frequência, ou com muito mais frequência. Exatamente. Então, assim, as empresas, elas buscam diversidade, elas buscam ter dentro dos seus quadros uma variedade de pessoas que representem a sociedade lá fora. Muitas empresas já viram que quanto mais diverso o seu quadro de funcionários, mais elas estão aptas a entregar produtos e serviços que são melhor aceitos pelo mercado. Mas você tem que lutar contra os bias e esses viés inconscientes que muitas vezes as pessoas têm. Eu busco pessoas que pensam igual a mim, que parecem comigo, e nem sempre isso é o melhor para a empresa, né? Normalmente não é. Normalmente não é. Então tem que se criar barreiras para evitar que esse viés impacte a contratação do profissional, porque isso impacta lá na frente na questão da diversidade. Sem dúvida. Agora, dentro das competências interpessoais que vocês identificaram, que para as empresas são as competências mais importantes, o que as empresas buscam no profissional? Nessa época que se fala tanto de machine learning, né, de aprendizado das máquinas, né, inteligência artificial, a principal habilidade interpessoal está relacionada à criatividade. Criatividade não só no sentido do artista em si, mas criatividade no sentido de como eu vou resolver problemas complexos, como eu vou enfrentar situações às quais eu não estava preparado, situações novas para mim. Então, criatividade é uma que está sempre em evidência, capacidade de persuasão, capaz de persuadir outros a fazerem coisas que você tem interesse, a comprarem seus produtos, a entenderem seus pontos de vista, colaboração, como sempre, né? É importante cada vez mais você saber trabalhar em grupo, saber trabalhar com pessoas que pensam diferente de você, gestão de tempo e adaptação. Gestão de tempo cada vez as pessoas têm menos tempo para fazer tudo o que precisam. Então, o gerenciamento de tempo é uma dessas características que são importantes para qualquer área de atividade, muito valorizadas, e adaptação, porque as empresas são distintas, independente do seu cargo, você vai trabalhar com pessoas diferentes de você, em ambientes com quais você não está acostumado, e se você não consegue se adaptar, uma grande chance de você não ser bem sucedido. Um segundo aspecto, uma segunda tendência que vocês identificaram é a questão da flexibilidade no trabalho. Como isso tem se caracterizado aqui no Brasil especialmente, que está ainda se acostumando com uma nova mudança na sua legislação trabalhista? Então ainda é comum, quando a gente fala Brasil, o Brasil é muito grande, tem muitas empresas de muitos tipos, então é difícil você falar o Brasil em si, mas o que a gente tem visto é que aumenta no Brasil e no mundo essa tendência de
permitir com que as pessoas tenham flexibilidade de horário e local de trabalho. Então, o Brasil ainda não está hiper avançado nisso aqui, mas a gente tem visto que você permitir que o funcionário tenha, por exemplo, que ele possa sair numa tarde que ele quer ver o jogo de futebol do filho que vai jogar na escola e junto, que coincide com o horário de trabalho, e ele se dispõe a cumprir as tarefas dele em outro horário, à noite ou no fim de semana, mas ele quer ver o jogo de futebol, as empresas viram que isso aqui é super benéfico na relação entre empresa e funcionário. Então, ela aumenta a satisfação do funcionário no trabalho, diminui a rotatividade, permitir, por exemplo, que um funcionário fuja dos horários de pico de trânsito. Então, assim, se o pico de trânsito é entre 6 e 8 da manhã, e eu permito que o funcionário chegue às 9 e saia mais cedo, e ele vai trabalhar um pouco mais de casa, isso também é benéfico. Então, tem várias formas de flexibilizar o trabalho, de forma que a empresa tenha o máximo de retorno possível do funcionário, e ao mesmo tempo o funcionário se sinta feliz de trabalhar naquela empresa. Tem pessoas, por exemplo, que são, além de ter o seu trabalho, cuidam de pessoas, cuidam de filhos, cuidam de pais, cuidam de, às vezes, pessoas que estão com algum problema de uma enfermidade. E se você não permite essa flexibilidade, às vezes você perde funcionários hipervaliosos para sua empresa por uma coisa que não está afetando o resultado final do que você espera do funcionário. O que você espera do funcionário é trabalho, não que ele fique na sua frente, sentado numa mesa, num computador, trabalhando. Você não precisa ver isso. Você precisa que o resultado do trabalho dele seja efetivo, né? Apesar de ser um conceito que nós já temos até um bom conhecimento, tem se tratado muito, é claro também que há segmentos que se adaptam mais à questão da flexibilidade do que outros. Sim, você pega o segmento industrial de manufatura, segmento de saúde, médicos e outros profissionais da área de saúde, tem menos flexibilidade. Eles requerem, da natureza dessas profissões, requer que eles estejam nas fábricas, requer que eles estejam nos hospitais, no centro de saúde, assim por diante. Então, é óbvio que a flexibilidade é menor. Mas no mundo tecnológico, por exemplo, das empresas de tecnologia, nas empresas que geram conteúdo e outras, é mais fácil você fazer esse trabalho de qualquer local. Então, eu posso estar fazendo o mesmo nível de produtividade que eu teria no meu ambiente corporativo, eu posso estar na minha casa executando. Então, é comum hoje, agora com os meios que a gente tem, com celulares, etc., é comum às vezes estar na fila do supermercado e responder um e-mail profissional 8 horas da noite. Então, da mesma forma que você pode fazer alguma coisa que não está no seu horário de trabalho, fora num horário que você teoricamente estaria em lazer, é interessante que você também possa fazer esse mix de atividades durante o dia, né? Então, para você ter essa flexibilidade no trabalho, o que é importante é que a empresa tenha ciência de que ela vai medir a pessoa pelo trabalho realizado e não vislumbrando se ela está sentada na mesa dela às 8 ou 9 horas do dia útil, né? Tá. Agora, ao mesmo tempo, as empresas, através da pesquisa que vocês levantaram, identificam alguns grandes desafios para essa questão. Entre eles, um ponto que nós falamos agora há pouco, quando tratamos das competências interpessoais. E você disse que uma dessas competências importantes é a questão da colaboração. A flexibilização, com funcionários trabalhando em espaços diferentes, não prejudica a colaboração? Existem ferramentas que ajudam a diminuir os impactos. Então, por exemplo, se você tem reuniões podem ser realizadas através de videoconferência. É claro que muitas das empresas não têm esses recursos. E eu acredito também que estando num ambiente num ambiente físico, no qual você compartilha a sua sala, seu ambiente de trabalho junto com outros colegas, você tem a chance de aumentar a colaboração, de aprender melhores práticas, de discutir outras coisas, de viver a cultura da empresa, que é uma coisa muito importante. Então, mesmo no LinkedIn, onde eu trabalho, que nós incentivamos bastante o trabalho flexível, mesmo lá, nós preferimos que as pessoas estejam no nosso ambiente de trabalho. Porque ela aprende, ela convive, ela vive a cultura no ambiente físico. Então, respondendo a sua pergunta, tem vantagens, a flexibilidade de trabalho tem muitas vantagens, mas ela tem que ser de uma forma que permita também que o funcionário não se sinta isolado, não se sinta sozinho num canto na casa dele sem conviver com outras pessoas. E aí eu vejo que quando vocês apresentam lá algumas saídas para que as empresas possam se adaptar a essa questão da flexibilidade, eu achei curioso que dos vários itens que vocês apresentaram, na verdade 6 dicas que vocês dão, uma delas fala em treine os líderes. Ou seja, é quase assim, mexa na cultura da sua empresa para você permitir isso, senão pode criar problema. Sem dúvida. A liderança da empresa, em todas essas áreas, como que a gente está falando, sobre as 4 tendências que você mencionou, Milton, a liderança da empresa tem um papel primordial e fundamental no sentido de cascatear isso aqui para baixo.
Então, se você, por exemplo, tem uma empresa no qual a política define que é permitido trabalhar à distância, mas o chefe faz cara feia na hora que você sai às 3 da tarde para ir no balé da sua filha, como está combinado, independente do que está escrito na política, isso não vai ser bem visto pelos funcionários, tá? Então, a cultura e a política têm que estar alinhadas. E a liderança tem um papel vital no sentido de fazer com que essa política cascateie para a empresa inteira. Então, o líder é o primeiro que tem que seguir isso aqui. Milton Beck, o Cláudio Antônio, através do e-mail milton@cbn.com.br, a propósito desse assunto da flexibilização, disse que já se testou trabalhando em casa, mas a grande dificuldade dele é o foco, a concentração no trabalho, e muitas vezes ele se viu obrigado a voltar para o escritório tradicional. Esse é um desafio também? Depende. A casa tem vários ambientes, né? Então, assim, as pessoas também se distraem no escritório. Então, o problema da distração é um problema de distração. O escritório também oferece várias chances de se distrair. Acho que o ponto importante é, se você for trabalhar em casa, não trabalhar na sala, junto com outras pessoas e com seu filho assistindo televisão. Você tem que estar num ambiente parecido com o que você esperaria de um escritório, né? E aí as coisas ficam melhores. E vocês apresentaram também algumas formas de superar os desafios do trabalho remoto e citar o uso da tecnologia, como as próprias mensagens instantâneas, etc. Tecnologia também está aí para nos ajudar nesse sentido. Sem dúvida. A tecnologia, por exemplo, o número de viagens que mesmo que nós fazemos diminuiu muito em função da disponibilidade de ferramentas como videoconferência. Então, muitas viagens que eram feitas para poder permitir esse encontro face a face entre as pessoas, às vezes são substituídas por reuniões digitais, né? Uma terceira tendência que vocês identificaram na pesquisa desenvolvida pelo LinkedIn foi a questão das políticas anti-assédio. A gente fala tendência, não quer dizer necessariamente que elas já estão implantadas. Isso é o que vem se discutindo dentro das empresas. No Brasil tem se falado muito de políticas anti-assédio, mas já se avançou realmente nesse sentido? Eu acho que está avançando muito. E eu acho que quando você fala em política anti-assédio, o que tem acontecido é que realmente a maioria das empresas tem criado políticas no qual os funcionários entendem o que é permitido e o que não é permitido, em termos de assédio das suas diversas formas, seja assédio sexual, assédio étnico, assédio em um funcionário que não tem uma performance equivalente a outros, tá? No qual eu faço um assédio no sentido de que você não é tão bom quanto os outros e faço isso de uma forma agressiva. Que poderia identificar como um assédio moral? Assédio moral. Em equipes de venda isso é bastante comum ainda, tá? Você menosprezar os funcionários que têm menor performance na frente de outros, tá? Então tem vários tipos de assédio que existem. As empresas estão cada vez menos tolerantes, criando políticas no sentido de deixar claro para os funcionários que isso não é aceitável nos ambientes. Mas além da política em si, tem o lado cultural. Então não adianta você criar uma política. O que eu vejo bastante é que as empresas criam as políticas e criam os canais de reclamação ou de comunicação de quebra de política. Então, a minha política a empresa tem uma política, ela determina que é assim que os funcionários devem agir, ela cria um canal de comunicação no qual os funcionários podem anonimamente reportar esses problemas. Então, isso aqui é mais fácil de implementar. O mais difícil de implementar é uma mudança cultural no qual realmente se entenda que não é isso que é aceitável, independente do que está escrito naquela política na linha, que a empresa não tolera piadas de cunho racista, que a empresa não aceita comentários preconceituosos, seja de gênero, de raça. Então, assim, como que funciona isso aqui? Tem que vir da liderança. A liderança é a primeira que tem que... Não adianta eu criar uma política que seja super bonita no papel e quando eu estiver na Copa com meus colegas fazer piadas de cunho desse tipo, tá? Então, os funcionários, mesmo aqueles que estão um pouco mais distantes desse mundo, quando eles começam a conviver numa empresa em que isso aqui é muito forte, eles entendem que aquela empresa não tolera isso aqui, independente de ele ter lido algum dia a política escrita. Os funcionários estão mais encorajados a tratar desse assunto também e até a denunciar? Eu acho que depende muito de você fazer o treinamento e dos funcionários saberem que a empresa toma atitudes balanceadas com relação ao que é reclamado. Então, se a empresa tomar atitudes, por exemplo, tem um problema da tolerância zero, né? Alguém faz algum comentário que poderia ser corrigido via uma medida educativa, mas a empresa decide que qualquer comentário vai ser punido com a demissão do funcionário, talvez isso iniba as pessoas a terem a liberdade, os funcionários, de fazerem as reclamações
e sinalizarem problemas. Então, eu acho que você ter uma política no qual os funcionários têm esse canal aberto, saibam que a punição vai ser compatível e balanceada com o tipo de erro cometido, eu acho que ajuda muito. Tá? A Marta escreve para cá no e-mail milton@cbn.com.br a propósito dessa questão das políticas anti-assédio, e ela diz o seguinte: eu gostaria de implantar esta cultura na minha empresa. Devo começar por onde? Quais os melhores caminhos à disposição? Eu acho que tem muitas empresas já que fazem isso muito bem, então eu sugeriria validar com consultores ou com empresas que já têm essas políticas estabelecidas para aprender como já é feito, para não começar do zero, né? E eu acho que a segunda grande sugestão é realmente ver que a liderança da empresa esteja alinhada com isso aqui. Então isso aqui não é uma política, uma cultura que pode ser implantada a partir de baixo para cima, tá? A liderança da empresa, os donos da empresa, quem realmente decide, tem que estar comprado, tem que saber que é isso que ele espera daquela empresa, porque tem implicações importantes. Né? Ou seja, não basta o desejo do RH. É preciso que os líderes todos estejam engajados. Exatamente. Senão não vai funcionar não vai esse funcionar. processo. Uma quarta tendência sobre a qual nós estamos falando aqui no ambiente de trabalho é o da transparência salarial. Como é que funciona isso? Aí depende, a transparência salarial ela funciona não pela transparência em si, mas no sentido de que a hora que eu tenho que mostrar os salários publicamente dos funcionários, eu tenho que ter uma justiça dos salários, senão isso aqui fica evidente e fica muito ruim aos olhos dos funcionários. Então, na medida que eu consigo mostrar os salários dos funcionários de forma aberta, evita que haja uma discriminação ou que haja uma diferença de salários em função de gêneros, mulheres ganhando menos do que homens, que ainda é uma tendência, ou que tem uma discriminação em função de gênero, ou que em função de raça, ou que seja. Tá? Então, transparência salarial e justiça salarial caminham juntas. Não adianta eu ter transparência se eu não tenho a justiça. É que tudo dizem, né, que tudo que está à luz do sol desinfeta, né? Então, tudo que você mostra claramente, a chance de estar mais limpo e estar mais organizado e mais correto aumenta. Agora, essa transparência ela pode ser feita em diversos padrões, tá? Então, existem empresas que têm nível de transparência total, no qual todo mundo sabe o salário de todo mundo, então é público. O número de empresas que seguem isso aqui é reduzido. O que existe, o que está aumentando cada vez mais, é uma clareza no jogo entre o empregador e o empregado, no sentido dele saber em que faixa ele está de salário, aonde ele pode chegar naquele cargo. Dentro daquela função que ele realiza, quais são os potenciais de ganho que ele pode ter. A empresa trabalha com que faixa de salário comparada com outras, evita que ele se sinta prejudicado porque alguma outra empresa paga mais. Isso é normal. Sempre vai ter uma empresa que paga mais e uma empresa que paga menos. Então, empresas trabalham com um percentil aonde ela quer estar no mercado. E quando você transforma isso numa mensagem clara e real para os funcionários, eles entendem e eles avaliam, além do salário em si, que é uma parte importante do motivo de uma pessoa estar trabalhando, outros benefícios que a empresa pode dar, a cultura, benefícios de educação, benefícios de poder estudar de poder trabalhar em outro país e assim por diante. Mas essa clareza ajuda que a relação profissional empregador seja a mais saudável possível. Agora, das 4 tendências que vocês apontaram nessa pesquisa, essa parece aquela que as empresas estavam menos seguras, menos definidas em relação a assumirem ou não. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, assim, quando a gente analisou as 4 tendências, a importância das habilidades interpessoais é fortíssima. Cada vez mais vocês vão ver os recrutadores nas empresas fazendo testes e tentando analisar se aquele candidato a uma vaga encaixa na cultura da empresa. Vocês vão ver cada vez mais flexibilidade no trabalho. Vocês vão ver cada vez mais políticas anti-assédio sendo implementadas em todas as empresas aqui do Brasil. Espero que com rapidez. E a parte de transparência salarial, que é talvez uma parte polêmica, as empresas têm medo que essa transparência pode trazer malefícios, do tipo deixar tão claro que outras empresas possam vir contratar meus funcionários. Então depende de cada empresa o nível de implementação que ela quer aqui. Então tem desde as mais arrojadas que vão mostrar tudo, até outras que vão ter uma clareza no sentido das faixas, no sentido de onde você pode chegar, no sentido de como eu me comparo com outras empresas, no sentido de mostrar o total, o que a gente chama de a compensação total,
que inclui, além de salários, outros benefícios que muitas vezes o funcionário não percebe. Mas qual é o plano de saúde que aquela empresa oferece? Ela oferece refeição, ela oferece seguros, ela oferece treinamento. Então, o que faz um funcionário ficar na empresa não é só salário, salário é importante, mas é um grande conjunto de outras coisas que traz esse diferencial, né? A Simone pergunta aqui se salário deixou de ser importante nas empresas. Muito pelo contrário, o salário é importante, muito importante. As pessoas, o salário é uma forma de reconhecimento básica do trabalho do funcionário, mas não é a única. Então, mesmo quando a gente conversamos muito com RHs e analisamos por que as pessoas saem dos seus cargos por outros, salário tem um fator importante, mas normalmente é uma má relação com o seu chefe, tá? Então não importa se a empresa é boa, se o seu chefe não é legal com você, se a sua relação com o seu chefe não é boa, não é o salário que vai segurar. E a gente está num momento peculiar no Brasil, no qual o desemprego é muito alto, então as pessoas têm esse receio de mudar de emprego, porque no mercado de desempregados, onde a gente tem 12, 13% da população ativa desempregada, fica mais difícil mudar de emprego. Mas em mercados onde e o Brasil vai chegar lá, espero, onde o número de desempregados é menor, as pessoas valorizam o salário, mas valorizam muito também outros aspectos da cultura da empresa, da organização, de outros benefícios e chances de evoluir na carreira e assim por diante. Porque mesmo nesse cenário econômico um pouco mais complicado, a gente já percebe isso conversando com várias pessoas dentro das próprias empresas com as quais a gente tem contato, que isso já acontece. Muitas vezes, mesmo no momento de crise, as pessoas estão abrindo mão disso porque não suportam mais aquele ambiente de trabalho em que estão e buscam um trabalho mais confortável para eles. Às vezes até com uma renda um pouco menor. Faz parte, porque a pessoa não depende só do salário. O salário é importante, mas esse conjunto de outros fatores que orbitam em volta de salário são cada vez mais relevantes. Então você vai ver as empresas investindo em planos de educação continuada, investindo numa experiência boa do funcionário dentro do escritório, em como esses funcionários podem crescer, em ter oportunidades. Então o salário é um pedaço. É um pedaço importante, eu não gosto de minimizar, mas tem um conjunto grande de outros fatores. Uma das coisas que eu percebi, olhando toda a pesquisa que vocês realizaram e essas 4 tendências, é que todas elas acabam impactando na questão da diversidade dentro das empresas, que é outro tema que se discute muito. Todas elas acabam migrando de alguma maneira para isso, ajudando no tratamento igualitário entre homens e mulheres, por exemplo, mas também diversidade em todas as outras dimensões. Então, a diversidade ela é benéfica, Milton. Acho que tem um lado ético-moral das empresas, no sentido de que eu nunca deveria discriminar uma pessoa pela cor, pela raça, por ela ter uma preferência sexual de um tipo. Então, são fatores que, quando você pensa moralmente, eticamente, faz parte a gente espera que as empresas façam assim, independente do resultado que elas vão ter. Agora, interessante é que quanto mais diversas as empresas, melhor o resultado também, tá? Então não é uma questão só ética moral, é uma questão de resultado e produtividade. As empresas querem ser mais produtivas e serem mais competitivas. E o que os estudos mostraram, que empresas empresas que possuem essa diversidade, no qual o quadro de funcionários reflete melhor o que você encontra para fora da empresa, da porta para fora, essas empresas se dão melhores. Então, quando você tem uma empresa muito parecida, onde todos os funcionários são parecidos, mesma faixa de idade também, que é um fator que a gente não falou, empresas que têm diversidade em idade de funcionários, que têm diversidade de raça, cor, que tem um percentual da sua empresa que seja LGBT, ou que seja. Quando isso aqui reflete melhor lá fora, você vai ter produtos melhores, serviços melhores, mais adaptados ao que o mundo lá fora quer de você. Perfeito. Bom, para fechar essa nossa conversa aqui, na pesquisa vocês dão muitas dicas para as empresas, como elas devem se comportar ou ampliar o espaço para estas tendências que estão surgindo no ambiente de trabalho. E para o profissional que está aqui nos assistindo agora, que dicas você poderia passar, levando em consideração essas questões das competências interpessoais, flexibilidade do trabalho, as questões de anti-assédio, própria transparência salarial, que aí tem menos a ver com o profissional, mas principalmente as 3 primeiras tendências têm muito a ver com também o meu comportamento, a hora de eu pensar como eu estou agindo dentro da empresa. Eu acho assim, nós somos uma rede social profissional. O LinkedIn hoje, como eu te falei, tem 37 milhões de usuários e começa pelo profissional ter um perfil na rede, tá? Então, ter o perfil na rede, colocar suas informações, mostrar quem ele é, e na hora que ele interagir com as empresas, nós temos 30 milhões de empresas
hoje no LinkedIn expondo quem elas são. Então é importante que nessa relação de um profissional buscando um emprego, é uma relação de duas mãos. A empresa busca os profissionais, mas os profissionais também buscam as empresas. Eu tenho que saber para quais empresas eu quero trabalhar, se a cultura daquela empresa está alinhada aos meus valores, e ele tem que se mostrar como ele é. E quando esse casamento funciona, quer dizer, uma empresa que tem uma cultura, contrata um funcionário, um profissional que tem a capacidade técnica e tem uma cultura alinhada, é a chave para o sucesso. Não é tão óbvio, mas é um caminho que os profissionais têm que percorrer. Deixa eu aproveitar então, inclusive, já que eu estou com um especialista de LinkedIn aqui na minha frente, como é que eu faço o meu currículo aparecer melhor lá no LinkedIn e as empresas me procurarem? Então, eu acho assim, começa por ter uma boa foto, uma foto profissional, não uma foto na piscina, por exemplo, né? Uma foto de como você gostaria de se apresentar numa reunião de trabalho, colocar o seu perfil profissional, onde você trabalhou, mas não somente onde você trabalhou e o que você conquistou. Então, você pode colocar essas informações no seu perfil. Você pode ser avaliado por seus colegas pelas suas competências. Você começa a interagir na rede, seguir empresas, seguir profissionais que você respeita, colocar conteúdo, ler conteúdo de outros e você vai ficar visível. Publicar conteúdo ajuda? Ajuda. Publicar conteúdo próprio, ler conteúdo de outros e compartilhar e comentar, participar de grupos, seguir empresas, ler o que elas estão escrevendo, verificar se elas estão alinhadas com você, participar ativamente da rede. Então a rede não é um local, LinkedIn não é um local onde você vai colocar seu perfil como um depositório de currículo, mas sim um local onde você vai interagir com pessoas, criar networking, participar de discussões profissionais e com isso você fica mais visível para as empresas, para os recrutadores e para colegas. Ou seja, se você quiser participar do nosso grupo de discussões lá no LinkedIn, você estará também aparecendo melhor nesse mercado, porque lá você pode publicar o seu conteúdo. O grupo de discussões Mundo Corporativo da CBN está lá aberto para você participar, só se inscrever de graça, a gente autoriza na hora lá e conta com a sua presença. Eu sempre convido você, compartilhe o seu conhecimento com as outras pessoas. Vai ser bom para os outros, vai ser bom para a construção da sua própria imagem também. Por isso, contamos com a sua presença lá no nosso grupo também. Milton, essa pesquisa sobre a qual nós falamos, ela está disponível para as pessoas? Está Tem disponível, acesso? Está disponível no site do LinkedIn. Eu vou deixar com você, Milton, para não ficar lendo aqui todo o endereço da URL. Vou deixar com você para você deixar no site lá no... Deixamos aqui no nosso Twitter, Exatamente. Deixamos no nosso site, lá no nosso blog, colocamos o endereço lá, então. Ótimo. É isso? Exatamente. Combinadíssimo, então. Milton Beck, diretor-geral do LinkedIn da América Latina. Muito obrigado pela sua presença aqui no Mundo Corporativo. Obrigado, por honrado fazer de estar parte aqui. dessas suas informações todas aí, compartilhar conosco. Um prazer, estou honrado de estar aqui com você, Milton. Eu sou ouvinte de você há muitos anos, estou muito feliz de estar aqui. E manda um beijo para a Cléo. Será Né? dado. E diga para ela que dentro dessa questão da flexibilização do trabalho, a gente tem direito a tirar férias também, com, né, parceladas, tal, para não ficar muito tempo longe. É verdade, tá você tem bom? toda a razão. Obrigado, viu, Milton? Tá bom. Milton Beck, diretor-geral do LinkedIn na América Latina, foi o nosso entrevistado de hoje aqui no Mundo Corporativo. Nós que contamos com a colaboração também do Guilherme Dogo, do Ricardo Gouveia, da Isabela Ares e da Débora Gonçalves. A todos vocês, meu muito obrigado pela participação. Aquele convite que eu sempre faço no fim, já fiz antes. Vá lá no nosso grupo de discussões Mundo Corporativo da CBN, traga o seu conhecimento também. Até o próximo capítulo.